eu organizei essa aula sobre as ilustrações e, embora seja um assunto super longo, assim, eu vou falar mais superficialmente. A questão é que cada componente tem suas questões com ilustrações. Então, as ciências da natureza, por exemplo, usa muito ilustração técnica. Em geografia, a gente usa muita ilustração que tenta simular fenômenos. Em história, essas ilustrações, por vezes, tentam dar conta de como vivia, de como eram as coisas em períodos antigos. Isso é super difícil de conseguir referência, né? Então, complicado, seria complicado eu fazer uma aula sobre todas essas especificidades, muitas das quais eu nem conheço direito. O que eu edito mais frequentemente é geografia, que é a minha formação. Na minha editora eu tenho 2 coleções de educação física, que são o meu xodozinho. Então eu também gosto muito do uso da ilustração na educação física. Na educação física tem uma discussão muito bacana sobre vai usar a ilustração ou vai usar a foto, porque quando você usa a ilustração, você faz parecer fácil um movimento, né? Então fazer um movimento, sei lá, de capoeira, na ilustração o braço vai para cá, vai para lá, e quando você vai fazer a foto, quando você vai fazer a produção da foto, né, é bem diferente, assim. Então, muitas vezes os autores de educação física preferem a foto, para mostrar que tem uma dificuldade ali, para não fazer parecer tudo muito fácil. Então, seria difícil fazer em uma aula reunir essas coisas todas. O que eu vou fazer é mais geral, né? Então, portanto, vai ficar mais na superfície. E também eu não sou ilustradora, então tem questões da constituição da ilustração que eu desconheço, né? E que devem ser questões relevantes e significativas, mas que para mim passam despercebidas. Além de que essa é uma visão de quem é autor e editor de texto, e não de quem é editor de arte. Mas eu vou parar com os poréns e vamos para o que eu efetivamente vou apresentar, né? A gente tem alguns cuidados, assim. Uma das primeiras coisas que eu queria dizer para vocês é que se você vai fazer uma ilustração e essa ilustração saiu completamente da sua cabeça, você botou ali, descreveu com palavras a ilustração e mandou pro ilustrador, então essa ilustração de fato é original. Então você não precisa colocar nada além do crédito do nome do ilustrador, tá? Agora, se você fez uma ilustração em que você usou alguma outra ilustração ou fotografia como referência na elaboração, então você deve citar a fonte daquela ilustração. É o caso, tem situações assim em geografia, em ciências da natureza, que a gente diz assim, eu preciso de uma bacia hidrográfica e tem lá o divisor de água, tem o canal do rio, o fundo de vale, tem as vertentes. Isso é quase domínio público, mas a pessoa pegou uma ilustração em que tinha essa divisor de água, essa bacia, e enviou para um ilustrador. Então você deve direito moral a esse original, ao autor desse original. Você deve citar a publicação de onde você tirou. Por isso, nada de tirar quaisquer fotos da internet e mandar como referência de ilustração técnica ou de ilustração mais elaborada. Não dá. Porque o ponto de vista que se usou para desenhar aquilo, tudo isso está coberto pela lei de direitos autorais. O que você não deve é direito patrimonial, porque você está refazendo a ilustração, tá? E isso não vale para charge. Nada de refazer charge e dizer que não deve direito patrimonial para o autor, porque a charge não está coberta só por esse ponto de vista, pela textura da ilustração e tudo mais. Ela está coberta pela ideia que está ali expressa, pelo texto que está ali expresso, construído. Então você não pode refazer. É super comum, infelizmente, dentro de editora, dizerem, mas não consegui licenciar a charge, a gente refaz, mudando uma coisinha aqui e outra ali, e um pouquinho do texto e fica outra coisa. Não fica outra coisa, fica um plágio muito feio. Né? Tem questões éticas graves aí, não se deve fazer isso.
O que eu tô falando é esse caso, ciclo da água. Tem zilhões de ciclos da água, de jeitos de representar o ciclo da água. Não dá para dizer, ciclo da água é domínio público. Não. Alguém parou e fez uma representação do ciclo da água. Se você usou a representação dessa pessoa, cita a publicação de onde você tirou. E aí, é melhor você se prender a publicações. Editor, autor de didáticos tem que ter em casa enciclopédias, tem que ter em casa manuais, tem que ter em casa esses materiais de onde tira essas coisas, né? Essa coisa de tudo na internet e tudo tirado de qualquer lugar na internet sem saber de onde. Muito blog de escola, de material escolar, de material de pesquisa escolar, pega coisas de livros. Isso já aconteceu, inclusive, de pegarem um livro, reproduzirem num blog. Depois o livro foi acusado de ser uma plágio do blog, mas na verdade o blog tinha reproduzido coisas do livro didático. Então cuidado com essa circulação na internet sem autor, sem referência. Você tem que ter certeza de onde tirou para fazer a citação correta, porque isso é devido de direito moral, né? O autor de uma obra tem direito de ser citado. Depois é você pensar que quando você está pedindo uma figura, uma ilustração, até mesmo um mapa, qualquer coisa que você está pedindo para a arte fazer, você faz algum documento, né? Você faz. Hoje não necessariamente se tem o original de figura, tem editora que ainda mantém o original de figura, tem editora que não. Mas qualquer que seja o documento que você faz, seja uma breve descrição da ilustração que você faz no original de texto, você tem que pensar que isso é uma informação, né, que vai circular na edição de arte. Então o editor de arte vai ler isso para decidir para quem que ele manda essa ilustração. Em geral, os ilustradores são fornecedores externos das editoras, não são internos, embora algumas editoras tenham alguém que faça ilustrações simples dentro da editora, mas isso é muito raro. Mas também, se a editora tem um ciclo de mandar essa ilustração para revisão, se isso passa pela revisão, então a revisão também vai ler essa informação. Então, quando você está escrevendo a descrição da figura, ou quando você está montando um original de figura, você tem que pensar que os seus interlocutores são esses três. São o ilustrador, o editor de arte e o revisor. Precisa pensar no que cada um pode te ajudar, te colaborar com você para que aquela ilustração fique bem bacana e fique bem próxima daquilo que foi solicitado. A última coisa que precisa ter cuidado é que, eu já disse aqui logo na primeira parte do curso, que a gente precisa liberar as ilustrações, às vezes, antes de ter o original de texto escrito, porque elas demoram um tempo para fazer. E as editoras não têm, por exemplo, zilhões de fornecedores para ficar distribuindo por aí as ilustrações. Muitas vezes elas têm os birôs que pegam pacotes grandes de ilustrações e tem que dar conta desses pacotes. Então, quando a gente termina o espelho da obra, já é o momento de a gente liberar os pedidos de ilustrações, especialmente as ilustrações de página inteira, de meia página, de página dupla, os briefings de infografia, isso tudo já tem que ser liberado lá no fim do espelho da obra. Então você nem começou ainda a escrever, o autor ainda nem começou a escrever página a página a obra, mas lá no planejamento do espelho já tem elementos para solicitar essa ilustração. A questão é que quando você, editor de texto, libera essa ilustração, você sabe naquele espelho uma previsão de quantidade de texto. Você tem uma ideia do quão grande é essa ilustração dentro dessa página. Então você tem que dar essa ideia para o editor de arte. Os exemplos que eu vou mostrar aqui a seguir são da minha editora. Então o que eu fiz? Eu simulei uma página, né, com tudo que estava previsto no espelho, para dar uma dimensão aproximada para o ilustrador. Isso não é possível numa editora grande. Você abrir o InDesign no editorial de texto vai causar um burburinho desnecessário. Então faça uma previsão que seja assim, 1/4 de página, meia página. A ilustração é vertical, é horizontal. Isso ajuda muito na hora de compor a ilustração. A ilustração é do canto,
Então, como se fosse a página dividida em um terço e vai ter aquela coluna de cima a baixo. A ilustração é a metade da página, a metade superior da página. Então, dê alguma ideia para o editor de arte do tamanho dessa ilustração, para que ele já solicite a ilustração assim, o mais próximo do que vai entrar na página. Porque você pode pensar assim, mas a ilustração você estica para lá e para cá um pouquinho e dá certo. É verdade. Só que se a ilustração tem cota dentro, para fazer esse estica e dar certo, as cotas precisam estar no InDesign, como um texto do InDesign, e não dentro do arquivo da ilustração. E aí, num dos exemplos que eu vou mostrar, a gente vai poder refletir sobre os impactos disso na produção do livro digital. Então, vamos lá nos exemplos, né? Eu vou minimizar aqui a tela. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse, que inclusive é do material que eu estou fazendo aqui do curso. Claro, eu reaproveitei isso de um material da minha editora, mas faz parte aqui do material do curso, né? Do que a gente está usando no curso. Então eu peguei, isso é real, né? Tanto que tem aqui o nome da obra, da editora, o volume e tudo mais. Esse é um pedido de um original de figura que eu enviei para um ilustrador e depois recebi um RAF, aprovei e a ilustração está aqui pronta. Infelizmente eu não consegui achar o RAF. Queria até muito mostrar o RAF antes da ilustração pronta, mas não localizei. Então o que eu pedi? Isso aqui é uma ilustração que não tem no original, tá? Se eu tivesse achado, eu até mandaria, porque facilitaria muitas coisas. Mas eu não achei, e então eu não tenho que dar crédito para ninguém mais além do ilustrador que fez, né? Que foi o birô lá do Mauzi. Então eu escrevi o código da figura, porque a figura vai ter o código, né? É claro que aqui na produção do material do curso o código mudou, porque é um reaproveitamento. Esse era o código original. Então, uma ilustração em preto e branco. Isso é super importante, você dizer se vai ser colorida, se vai ser em preto e branco. Você já informar aqui. Mostrar uma cidade pequena, perto de área do campo, com pequena propriedade leiteira. Então, olha, eu fui descrevendo, né? Aí ele fez bem bonitinho, ó. Cidade pequena. Veja, ele colocou umas coisinhas de cidade aqui só para dar ideia e tem uma placa aqui, cidade. Achei muito inteligente como solução, né? Aqui, o campo bem perto da cidade e uma propriedade leiteira aqui. Então, tem a vaca aqui indicando propriedade leiteira. Tá? Entre os elementos desse espaço, colocar a vaca no pasto, então tem a vaca aqui, um pequeno galpão de fabricação de queijo na propriedade, colocar placa queijaria, então aqui tem a queijaria, isso aqui é o galpão de produção de queijo, uma banca de queijo em uma feira na cidade, então tá aqui a banca de queijo, ó, na feira da cidade, tá vendendo queijo, e uma lanchonete com placa pão de queijo na porta, então aqui é a lanchonete. Ele não conseguiu escrever lanchonete, ficaria muito grande, ele escreveu lanche e colocou aqui, ó, pão de queijo na vitrine, um uso do espaço, né? Os alunos vão ter de encontrar esses elementos, como onde está o Wally. Então eu já dei aqui para ele uma referência do contexto do uso dessa ilustração na sala de aula. E ele acrescentou uma coisa que eu usei, ele acrescentou pessoas consumindo pão de queijo. Eu usei isso na atividade. Então, vocês vão ver no material pronto que tem um gabarito de resposta. Eu peço para os alunos identificarem as etapas de produção. E aí tem um gabarito de resposta que eles recortam e colam aqui em cima. E aí tem uns buracos. E nesses buracos aparecem aqui esses elementos, né? E um dos elementos é o consumo aqui do pão de queijo pronto. Isso daqui não estava previsto aqui no original, mas ele colocou porque ele entendeu a proposta, né, os alunos encontrarem as coisas. Então, ele incluiu aqui. Aí eu dei uma dimensão aproximada, ó, 170 de largura por 225 milímetros de altura. Tá? E eu estava imaginando que isso daqui entraria em página, quase que em página inteira, né? E que de fato entrou no livro original quase como uma página inteira. Tem um texto curto aqui em cima apresentando a atividade, e aí vem
vem a ilustração. Então esse aqui é um exemplo de ilustração em que você descreve a ilustração e é o ilustrador que monta o contexto, tem um trabalho intelectual aqui, né? De entender o que você precisa, de entender nesse espaço que você tem, como é que dá para arranjar as coisas. Ele arranjou assim e ficou muito bom. A perspectiva ficou boa, disjuntou cidade e campo, né? Ele usou verticalmente a distribuição do espaço, ficou muito bom. Fez um caminho ligando o campo à cidade. Achei o resultado muito, muito bom. Aí vamos para o segundo caso, né, que é um pouquinho mais complicado, que é esse daqui, ó. Deixa eu minimizar aqui. Eu coloquei as duas situações aqui pra gente, que é esse que a gente vai conversar sobre essas ilustrações que tem cota, né. Nesse daqui, é o mesmo material original, tá? É um projeto de anos iniciais. Então, essa é uma ilustração colorida, etapas do modo artesanal do queijo Minas. Então, eu dou o tema, né, pro ilustrador. Coloquei aqui dimensão aproximada, 170 por 170 milímetros. E aí eu dou para ele a referência que eu usei, tá? Então tem aqui a referência do vídeo do IFAM. Eu tirei isso daqui do vídeo do IFAM. Inclusive lá no material tem fonte, a ilustração foi elaborada com base em, e aí tem citado a referência completa do vídeo do IFAM. O que eu quero? Mostrar as etapas, então, do modo artesanal, né, de produção do queijo, e prever espaço para o texto. Aí eu já escrevi aqui, eu insiro aqui o texto na diagramação. Eu ainda não tinha feito o livro digital. Essa daqui foi a primeira produção que a gente teve livro digital, foi a PNLD 2023. Então, eu estava trabalhando com a ideia do impresso, né? Eu estava super trabalhando com que o impresso, com a lógica do impresso. Aí veio a sugestão de esquema visual depois das etapas. A etapa do coalho precisa estar no lado direito. Então, o que eu fiz aqui? Eu não lembro por que o coalho... Ah, eu lembro. Porque a gente tinha uma proposta, a autora, a Alessandra, ela queria fazer um pop-up aqui em cima. E aí o coalho ia estar aqui do lado direito e a gente ia fazer um pop-up na página. No fim, o pop-up foi para outra página do livro. Então, essa coisa do coalho tá no lado direito se perdeu, né? Deixa eu mostrar para vocês o desenho. Esse desenho fui eu que fiz. Isso aqui, esse esquema. Ó, o queijo tá aqui. Eu só inseri aqui os nomes queijo e coalho aqui por cima no computador para ficar mais claro, porque depois eu vi que esse queijo não parecia um queijo, podia ser um pandeiro, sei lá. E para mostrar onde é que eu queria que o coalho ficasse, né? Então, primeira etapa, aí vem o texto aqui do lado, vem uma setinha, coalho, aí setinha, vem pra cá, vem pra cá. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que ele seguiu direitinho o que eu coloquei. Ó, a seta tá aqui, apareceu aqui, a seta tá aqui, apareceu aqui. Inclusive o quadrado, né, de colocar as ilustrações dentro de um retângulo, no caso aqui, o queijo solto, igualzinho. Ele usou a referência que eu dei para fazer a ilustração do mesmo jeito. Então, desenhar, nesse caso, por exemplo, era difícil explicar isso verbalmente. No outro caso, né, que eu mostrei anterior, o exemplo anterior, eu entendi que fazendo aquela descrição breve, eu dava liberdade para o ilustrador encontrar o caminho na ilustração. Nesse caso aqui, eu entendi que quanto mais eu fornecesse referências exatas, melhor seria o resultado final. E eu acho que era isso mesmo, acho que eu acertei, porque se ele tivesse achado que não funcionava, ele teria modificado, né? Ele teria feito alguma modificação. Então eu coloquei o esquema e aí eu fui dando uma referência visual que eu retirei do vídeo, esse vídeo aqui. Eu fui printando a tela e mostrando no vídeo o que eu queria que aparecesse. Então tem o texto ordenha, que no fim caiu, tá vendo? Eu tirei daqui o ordenha, no fim não apareceu. Algumas etapas estão identificadas e outras não estão. A ordenha, por exemplo, eu achei que era tão óbvio, né, no fim, mas o texto tá aqui, ó, o leite tirado da vaca, o ingrediente principal do queijo. E aí, o que o ilustrador me forneceu foi isso que tá aqui em cima, que eu usei no impresso, tá? Ele me forneceu a ilustração, inclusive ele fez uma coisa que depois me ajudou no livro digital, que essas setas estão em camadas únicas,
então dava para manipular a imagem. Mas ele me entregou isso daqui, sem os textos. Né? Mas eu coloquei os textos aqui porque eu entendi que os textos ajudavam a entender a ilustração. Né? Segundo, porque depois o texto teria que ser inserido na diagramação. E aí eu precisava dessa referência para saber onde é que o texto entrava. Né? E principalmente se for um diagramador, um outro diagramador, aí mais ainda, né? Onde é que o diagramador vai colocar as cotas se ele não tiver o original de figura com as referências? Ele precisa da referência para colocar a cota. Aí vejam, o vídeo tá aqui assim, a vaca, tarará, ele tirou essa madeira da frente, que estava atrapalhando, e colocou a vaca aqui no corte, mas a foto dava para ele exatamente o recorte que eu queria. Ó, eu queria só essa parte do corpo da vaca, uma mão tirando o leite artesanalmente, sem aquela maquininha, né? Aí aqui, corte do coalho, tem uma mão aqui tem uma pessoa, a imagem tá ruim. Ele tirou esse fundo, ele tirou o contexto e deixou só o vasilhame, o potinho aqui e a mão, né? Dessoragem, deixou a mão, então a pessoa saiu, tirou esse contexto do balcão, do fundo e deixou só o vasilhame. São escolhas que o ilustrador faz porque esse espaço é muito pequeno. E ele entendeu, né, pela explicação que foi dada aqui no original de figura, ele entendeu que não precisava desse contexto, do fundo, de nada mais, né? O que precisava era mostrar a etapa do queijo. Então, porque a enformagem e a prensagem, aí a salga seca, que é jogar o sal em cima, né? A viragem, que é virar o queijo, enfim. Os textos estão todos aqui, todos esses textos estão aqui, às vezes com algumas modificações, entraram aqui. Qual que é a discussão aqui? Porque essa é uma longa história, assim, eu já trabalhei em algumas editoras diferentes, tem editora que fala, o texto a gente coloca no InDesign, então pede a ilustração vai vir sem texto e a gente insere o texto no InDesign. Isso sempre foi motivo, assim, de desajuste, porque quando essa ilustração vai para revisão, imagina que o ilustrador, que a edição de arte pega essa imagem aqui do ilustrador e manda para a revisão. A revisão está com esse original de figura, ela vai querer o texto do lado da figura, porque senão a revisão vai ter dois trabalhos, vai revisar a ilustração e quando chegar a página do livro com o texto, a revisão vai ter que pegar de novo o original de texto para verificar se o texto está exatamente do lado da parte da ilustração que ele deveria estar. Então esse tipo de ilustração traz essa dificuldade. É o caso de ilustração técnica, de ciências da natureza, é o caso de infografia. É difícil você separar, né, o que é a ilustração do texto que está dentro da ilustração, que a gente costuma chamar de cota. Então, a ilustração e as cotas, em algum momento, vão se encontrar e alguém precisa olhar para ver se esse encontro deu certo. Né? Se você inclui o texto na ilustração, então você tem uma vantagem, porque aí a ilustração já vai sempre circular com as suas cotas. Por que a arte costuma resistir a isso? Porque ela sabe que essa ilustração vai sofrer ajustes na página. E aí, quando você ajustar a ilustração para ela entrar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, essa cota também vai ser ajustada, porque ela vai estar dentro do arquivo da ilustração. E aí, se a cota tinha que ter, sei lá, 10 pontos pelo projeto gráfico, ou ela vai para 14, ou ela vai para 12, ou ela vai cair para 6, e quase que não vai ser possível para ler. Então você vai ter que o diagramador vai ter que, se ele fez um ajuste de ampliar um pouco a imagem, ele vai ter que entrar no arquivo original e reduzir o tamanho das cotas, o corpo da fonte das cotas. E no Illustrator não é muito simples, não é como no InDesign, que você bota tudo na mesma caixa e marca tudo e muda. Não, você tem que ir caixa por caixa mudando. Aí depois, sei lá, na quarta prova, porque em didáticos as pessoas ficam editando em prova. Lá na quarta prova alguém acha que tem que reduzir. Reduziu. Aí o diagramador vai ter que entrar lá, clicar em cota por cota e aumentar o corpo da fonte porque ficou muito pequeno. Então isso vira um inferno. A cada
A cada prova, se mudarem os elementos da página, e infelizmente tem um monte de editor fazendo isso, né, fazendo mudanças grandes na prova, você vai ter que ficar entrando na ilustração e modificando o corpo dessa ilustração para poder ajustá-la ao que vai entrar. Então, isso dá muito trabalho e há grande chance de ter erro, né, de você entrar e, sei lá, clicar em algum lugar e modificar esse texto, então a revisão precisa ficar de olho. É uma situação de tensão que não precisa acontecer se você trabalhar com a cota fora da ilustração. Por isso que a edição de arte costuma pedir para a gente trabalhar com as cotas fora. Só que o livro digital trouxe um desafio, porque aqui no InDesign eu coloco essa imagem, coloco os textos aqui por cima, fica ótimo, tá? Não estou questionando a decisão da edição de arte, não. Quando eles pediam para trabalhar assim, eu trabalhava assim, ok. A questão é que quando você vai fazer o livro digital, lá no digital o texto vai entrar junto. E o texto alternativo da imagem é que vai descrever. Esse texto não vai entrar como um texto editável lá no livro digital. Seria pavoroso você ficar pegando... Eu tentei fazer isso, de ficar colocando o texto aqui por cima da ilustração. Só que aí você abre no celular, o texto está aqui, você abre no desktop, o texto está lá. Era infernal. No fim, a melhor solução é colocar o texto junto com a imagem, como um texto raster, né? Aquele não está editável, é como se fosse uma imagem, e aí colocar o texto alternativo descrevendo a imagem, usando esses textos no texto alternativo. Que me parece a solução mais óbvia. Só que aí você vai ter duas produções diferentes, olha, porque você vai ter uma produção que é a ilustração, que vai entrar lá no InDesign e as cotas vão entrar aqui, e aí alguém vai ter que abrir esse InDesign com essas cotas e gerar essa imagem. Então essa imagem do livro digital não vai ser gerada pela equipe que está fazendo o tratamento disso daqui. Ela vai ter que ser gerada lá na página, quando a página estiver pronta, diagramada, aí você vai ter que pegar essa página e gerar o PNG ou o JPEG para o livro digital e cortar, né, o resto dos elementos que estavam aqui na página. Isso aqui era a página diagramada do livro que eu transformei numa figura. Só que eu aqui tenho o controle de toda a produção. Num livro grande, diagramador ficar responsável pela geração de arquivo do livro digital, acho que não vai funcionar. Então, um ordenamento que se pode fazer numa editora grande para a produção de livros digitais é fazer com que todas as ilustrações que têm cotas circulem, sejam feitas no Illustrator com as cotas. E circulem o tempo todo a ilustração com as cotas. Porque aí você vai garantir que, de fato, lá no livro digital vai entrar a cota, porque há grandes chances de essa imagem ser usada no livro digital e ninguém perceber que as cotas não estão aqui. Infelizmente, há grandes chances disso acontecer com o fluxo atual. Então, para você garantir que essas cotas vão aparecer lá no livro digital, o melhor é incorporá-las no arquivo vetorial. Dentro do arquivo vetorial, você coloca as cotas. Eu espero que não tenha confundindo mais que ajudado. A ideia era um pouco botar para refletir sobre como a produção do digital implica, né, mudanças nas regras que a gente usava. Porque o InDesign é muito bom para isso, para você tem fotografias de diferentes tamanhos e elas vão entrar com o mesmo tamanho na página. No InDesign você não tem nenhum problema quanto a isso, no livro digital você tem. Se uma está com muito pixel, ela vai ficar enorme, a outra está com pouco pixel, vai ficar pequena, então você vai ter que fazer ajustes, né? Nesse caso, as ilustrações, você tem as ilustrações no arquivo vetorial com todas as cotas, você gera um JPEG ou um PNG rapidamente para o livro digital. Perfeito. Se não, você vai ter que entrar no InDesign, olhar para a página com a figura e a cota, gerar um JPEG dessa página e recortar nessa página a ilustração. Então, é preciso pensar, refletir o que é melhor do ponto de vista de uma padronização dos procedimentos. Um pouco essa reflexão que eu quis trazer aqui. Aí, por fim, bem rapidinho, queria falar disso, não podia deixar de falar disso, porque
Quem, como eu, faz um livro com pouca grana, a gente precisa lançar a mão das ilustrações a partir de vetores que estão disponíveis na internet. Essas daqui são todas feitas com coisas do FreePik, mas quem tem na empresa a conta aí do Shutterstock, a Shutter tem muita coisa boa, vetorizada, muito vetor bom. Por que o vetor é especialmente importante para nós? Porque o vetor ele pode ser editado com facilidade. Se você pegar uma ilustração que já está no formato raster, assim, tem pouca coisa que você pode fazer de modificação nela. Agora, se ela está vetorizada, tudo está na forma de vetor, todos os elementos, você tem mais facilidade para mexer nesses elementos, né? E aí eu uso as ilustrações a partir de vetores de duas maneiras diferentes. Uma é como está aqui nessa página, tá? E eu precisava de uma caixa. Né? Aí eu achei esse vetor da caixa e a única coisa que eu fiz foi essa sombra aqui, que não sei se ficou muito boa, agora olhando bem, não sei nem se está muito legal. Mas eu queria fazer uma sombra, assim, para mostrar que eu tirei o fundo, né? Essa caixa estava no fundo, e tentei fazer essa sombra para fazer parecer que ela estava apoiada em algum lugar. Agora olhando, na hora eu achei que estava super bom. Agora eu já não sei se está tão bom assim. Mas enfim, essa é uma atividade muito bacana, porque usei aquela música do 5 a Seco, que é Geografia Sentimental, na dupla de páginas anterior. E aí nessa página, e a música fala, né, que tem uma caixa dentro de um ônibus, de um bonde, e essa caixa tem uma etiqueta por fora chamada amor. E aí, aqui tem uma caixa, e a brincadeira é pedir para as crianças desenharem o que elas colocariam dentro dessa caixa delas chamada amor. Então, eu procurei muito essa caixa, aí achei esse vetor, que era um vetor cheio de caixas, com vários pontos de vista diferentes, achei que esse, olhando de cima, era bacana. Fiz pequenos ajustes nele, como eu falei, tirar o fundo, tentar botar a sombra, e basicamente eu usei o que o vetor tinha. O vetor já estava assim desenhado e tudo, eu fiz alguns poucos ajustes. O segundo caso é quando você pega vários vetores e você monta, tá? Opa, engasguei aqui. Esse daqui é um exemplo, e é um exemplo que não ficou bacana, tá? Tinha uma atividade aqui que pedia uma ilustração super sofisticada, assim, eu ia precisar mandar para alguém, assim, como o Alessandro da Costa, que é um ilustrador cartográfico de primeira, assim. Só que eu não tinha grana. E aí eu fiz um arremedo, que não ficou bom, mas que resolveu. E às vezes é isso que a gente precisa, né? Você precisa botar uma edição de pé, a primeira edição não vai, todas as ideias não vão ficar boas. Eu já botei isso na minha cabeça. E para as coisas ficarem dentro do orçamento possível, da grana que eu tenho, então tem que fazer essas escolhas. Essa daqui foi uma dessas escolhas, tá? O livro ficou com outras coisas feitas, inclusive um jogo de tabuleiro lindo, que é um mapa de grande escala, muito bonito, feito pelo Alessandro, mas aquilo era a grana que eu tinha, né? Não dava para fazer mais. Então o que eu fiz? Eu baixei este vetor da FreePik que tem essa casa, baixei esse vetor do carro, botei o carro aqui, visto de cima. Baixei esse vetor aqui do jardim, tá? Eu precisava de um jardim, eu queria uma textura, não achei a textura. Botei esse fundo com essa cor horrorosa. Depois fiquei detestando a ilustração, mas é isso, botei na minha cabeça que era o que dava para fazer. Eu não tenho talento, assim, para escolha da textura da cor, não tenho mesmo. Então ficou essa cor, né, batida, essa cor sem nenhuma variação, assim, um gradiente de cor, nada. Esse aqui então está representando o quintal da casa, que eu precisava que as crianças percebessem, tem a parte interna, tem a parte externa da casa, tá? Que isso daqui é o cômodo da garagem. É isso que eu precisava. Então, fui mexendo no vetor, botei essa coisa branca que está aqui embaixo, que está representando, né, a área da casa. Isso não tinha no vetor que eu pedi, mas eu fiz esse pequeno ajuste, botei essa parte de baixo,
botei esse fundo, botei esse jardim aqui. Portanto, eu peguei 1, 2, 3 vetores no FreePik e montei a minha própria ilustração com os vetores deles, que estão em licença aberta, então a gente tem o direito de fazer isso. E resolvi aqui a página. Quer dizer, uma ilustração que ia me custar, sei lá, de 800, né, a R$1.000, eu resolvi de graça, usando o meu tempo, óbvio, né? Eu gastei aí 1h30, 2 horas baixando esses vetores, editando esses vetores e botando esse fundo colorido horroroso. Mas, enfim, era o que resolveu sem eu mexer no orçamento. Então, pensem nisso também, que tem muita coisa boa nesses bancos de vetores, e você pode baixar esses vetores e usando um programa como o Inkscape, que é um programa de licença aberta, você nem precisa do Illustrator, né? Com o Inkscape, usando os vetores e o Inkscape, você consegue chegar a uma ilustração muito boa, que serve para o que você está pedindo, apesar de que, se você não tiver talento como eu, não vai ficar lá uma coisa muito bonita, né? Mas vai resolver a situação, vai resolver e vai ser usado em sala de aula, e vai ter uma função didática, então isso basta, né? Daí, para terminar, obviamente a tarefa dessa aula é vocês resolverem as ilustrações do material de vocês. Resolverem como? Se vocês fazem ilustração, vão fazer. Se vocês têm alguém que façam, vão fazer esse pedido para essa pessoa fazer, então vão descrever, vão montar o original de figura. Se você precisa se resolver com os vetores que estão aí na internet, você vai atrás desses vetores para montar a sua ilustração. Então, dá um jeito nas ilustrações que estão previstas aí no seu material. Se não conseguiu nenhuma solução e não tem dinheiro para encomendar, vai trocar isso por foto, vai refazer, vai rever a página, modificar a atividade para que possa entrar uma foto, possa entrar alguma outra solução. Ou derrubar a ilustração, né? Então, resolver nesse sentido, dar um encaminhamento para todas as situações do seu material que usam uma ilustração.